Se você trouxe a palavra do Senhor, abra no livro de Josué, capítulo 1. Você também que está nos vendo aí pela live, pegue a sua Bíblia e tudo que Deus preparou nesta manhã para falar conosco, que você possa receber, que você possa fazer que Jesus seja sua âncora diante de tudo que você tem passado, diante de tudo que você tem vivido. Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-los tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Josué, general, homem que Deus escolheu ali para suceder Moisés. E Deus te escolheu, a cada um de nós que estamos aqui, para fazer o que Josué fez, diante do que ele iria enfrentar. E o Senhor te trouxe aqui nesta manhã, você que está nos ouvindo também. Deus quer que você seja um Josué e tome a direção, o posicionamento que ele tomou. Josué era um homem que era sucessor de Moisés e estava ali sempre vendo o que Moisés fazia, o que Moisés realizava através das ordenanças do Senhor. E nós temos que seguir esse exemplo. Nós que estamos entrando aqui no livro de Josué, nós precisamos parar e meditar tudo aquilo que Josué fez. Mas Deus quer falar conosco nesta manhã sobre a submissão a Deus. E Josué, diante daquilo que tem aprendido com Moisés, porque Deus usava Moisés, e nós temos aprendido de Deus através da palavra. Nós temos ouvido milagres que o Senhor já fez conosco. Nós já temos vivenciado curas, coisas que nós nunca pensamos na nossa vida. Submissão a Deus vai trazer para nós vitória. Josué foi um homem vitorioso. Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Seja como Josué, submetendo à palavra de Deus. E quantas coisas, desde o ano passado, diante dessa pandemia, nós temos vivenciado. Perdido amigos, pastores, mas como
lidar com essa situação. Josué estava ali diante de uma situação que o Senhor falou para ele que o seu mestre Moisés havia morrido. Mas o Senhor prometeu algo para Josué, e o Senhor disse para ele no versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Ontem, Francimar aqui falando que quando ele chegou no Evangelho, ele inspirava pela vida de alguém. E muitas vezes não é diferente de nós. Nós temos pessoas que nós vemos como referência para as nossas vidas, nosso dia a dia no Evangelho. E nós, seres humanos, nós somos falhos, mas mesmo assim, nós não podemos deixar de ter essa referência. E quando Deus disse aqui para Josué: levante-se, pois agora passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E no versículo 5 diz: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Então, talvez diante das suas lutas, você tenha chegado aqui achando que está sozinho. Josué recebeu uma palavra do Senhor ali, que o Senhor não ia deixar ele, que o Senhor não ia desamparar. E o Senhor quer falar para mim e para você, que Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar, mesmo que a situação esteja tudo contrário. Se nós formos submissos a Deus, se nós submetermos à direção de Deus, pode acontecer o que acontecer, Ele não vai nos deixar, Ele não vai te desamparar. É o que Ele falou para Josué, no versículo 5, capítulo 1. Submissão a Deus, Josué tinha. Era uma disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência. Se nós pegarmos o livro de Josué, se nós vermos as atitudes que Josué tomou por ele ser submisso a Deus, Josué alcançou muitas vitórias. Nós temos alcançado vitórias, pouca ou muita. Precisamos submeter a Deus, imitar o que Josué fez. Josué, ele ouvia e obedecia a voz de Deus. Nós precisamos não ser somente ouvinte, mas obedecer aquilo que o Senhor tem falado para nós. Ouvir e obedecer a voz de Deus. Ainda em Josué 10 e 11, capítulo 1, olha o que é que diz o Senhor. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida
porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Josué estava dizendo para o povo: olha, provede de comida. Povo de Deus, se alimente da palavra do Senhor. Era o que o Senhor estava dizendo para nós hoje. Disse para Josué e está dizendo para nós hoje. Você tem se alimentado daquilo que Deus tem falado? Buscado em Deus, buscado a sua orientação? Se alimente para te fortalecer, para que o inimigo não venha e enrede a sua vida, traga a sua vida. Versículo 13, capítulo 5, versículo 3 de Josué. Mas não vamos sair desse livro de Josué hoje. E quando Josué ouviu ali a voz do Senhor, obedeceu. Eu quero dar um testemunho a vocês. Eu não contei isso nem para minha esposa. Um dia eu estava aqui na reunião de oração. E quando muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e obedece, a gente está agindo como Josué fez. Porque ele sabia que o Senhor não ia deixar ele. E essa semana eu fui para um lugar e tem uma pessoa me devendo um dinheiro. E Deus, no começo do ano, disse: ei, perdoa aquela dívida. E muitas vezes nós não entendemos o que o Senhor quer que nós façamos. Mas o Senhor quer uma coisa de nós: não só ouvir, mas obedecer. Irmão, para a honra e glória do Senhor, eu cheguei onde estava aquele homem. Eu até brinquei com ele e disse: você está preparado para o que eu vou falar, a proposta que eu vou falar para você? Você que vai decidir sim ou não. E eu ali disse para ele que Deus havia me falado para perdoar aquela dívida. E o homem ficou, irmão em Cristo, viu? Passando por lutas, como muitas vezes nós passamos. E aquele irmão ficou estarrecido. Decida. Então, quando o Senhor falar com você, quando o Senhor falar intimamente com você o que você deve fazer, não hesite em fazer. Entendeu? Josué, ele não hesitava em fazer. Ele ouvia a voz do Senhor e ele obedecia à voz de Deus. Por isso que o Senhor disse para ele: eu vou te abençoar, eu não vou te desamparar. Você pensa que se você ouvir a voz do Senhor e você abençoar uma pessoa ou for lá pedir perdão, você acha que você vai ficar humilhado? Não. Porque o Senhor tem muito mais para você. Porque o Senhor tem muito mais. Você crê? Que se você ouvir e obedecer, o Senhor tem muito mais. E algo que Deus pediu para Josué, no capítulo 5, versículo 13 ao 15, diz a palavra do Senhor. Josué,
13, 5, 13, perdão. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse: Que diz meu Senhor a meu servo? O que o Senhor tem falado para você? Será que nós temos coragem de perguntar, assim como o Senhor enviou aquele anjo diante de Josué? Que diz o Senhor ao seu servo? O que o Senhor tem falado para você? Através dos pastores, de homens, de louvores que os ministros têm colocado aqui. Aquele anjo falou algo simples. Então, versículo 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: o Senhor está dizendo para mim e para você: descalças os sapatos de teus pés, tire aquilo que está impedindo a sua vida, para que eu faça algo novo para você. E eu tenho falado aqui neste lugar, mas muitas vezes você não tem me dado atenção, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você tem feito o que Deus tem pedido para você? E eu digo uma coisa para você: você não sabe o quanto eu fui abençoado quando eu falei para aquele homem. Porque anos atrás eu tinha uma dívida e eu orei ao Senhor: Deus, se eu ganhar esse tanto dinheiro, que talvez fosse R$500, e que esse homem eu possa pagar, dê R$100 a ele e ele liquidar minha conta. E assim sucedeu. Não seja desobediente àquilo que o Senhor já te falou. Mesmo que seja uma coisa simples, mesmo que seja algo que você tem que perder, mas o perder para Deus, você vai ganhar. Você não vai perder. Você pode até estar perdendo hoje, por estar buscando ao Senhor, crendo naquilo que o Senhor tem falado para a sua vida. Você não está perdendo. Josué ouviu e obedeceu à voz de Deus. E ele foi grandemente abençoado. E o que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? As pessoas vão rir de mim, dizer que eu sou
Não importa o que vão falar. O apóstolo Pedro disse que é melhor a gente obedecer a Deus do que aos homens. Submissão a Deus. Precisamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Está aí, meu irmão, algo que, nesse período que nós estamos vivendo, como nós precisamos submeter a Deus. Não olhar para o que está passando, mas olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. E quando eu e você ouvimos e obedecemos, algo vai acontecer conosco. Algo vai acontecer com nossa família. Algo vai acontecer com os nossos filhos. Algo vai acontecer com o nosso trabalho, com nossas finanças, com nossos amigos, aqueles que nos rodeiam. E por que não obedecer? Só ouvir não é o bastante. Precisamos ser como Josué, em submeter a Deus, submeter aquilo que o Senhor já tem falado. E por que não obedecer? O que tem nos impedido a obedecer a Deus? É porque eu tenho amizade com meu amigo ou minha amiga já faz anos. O que é que eles vão falar de mim? Não importa. Obedeça. Obedeça a direção do Senhor. Obedeça aquilo que o Senhor tem falado para você. Deus pediu para Josué tirar as sandálias, porque o lugar onde ele estava era lugar santo. Está aqui meu sapato. Tire. Deus quer te abençoar. É isso aí que muitas vezes você não tem obedecido e você, mas por que o Senhor está acontecendo isso comigo? Siga as estratégias de batalha do Senhor. O Senhor vai te dar a direção como você deve proceder em relação a determinados casos que você precisa fazer. Às vezes pedir perdão, seguir a direção, as estratégias do Senhor na batalha. Josué 6, versículo de 1 ao 5. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre do carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele
cada qual em frente de si. O Senhor vai te dar estratégia. Não procure se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga as estratégias que o Senhor já te deu. Siga aquilo que o Senhor já te falou para você, como você deve proceder. Aqui estava diante de uma grande muralha. E eu estudando isso aqui sobre Jericó. E eles rodearam ali, nada mais que nada menos, 13 vezes. Durante 6 dias, uma vez. São 6 vezes. E no 7º dia, 7 vezes. Quantas vezes o Senhor vai falar para você e te dar estratégia e você não tem obedecido da maneira que Ele falou? 13 vezes. O Senhor disse para mim e para a Ivaneide que ia nos dar um filho. E foi 13 anos. Eu nunca tinha atinado para isso, meus amados. Mas Josué seguiu as estratégias que o Senhor deu para ele. Como ele deveria proceder, seguir. Você vai desviar? Não faça da sua forma, porque vai dar errado. Tenha cuidado. Siga as estratégias de batalha do Senhor. Josué 10. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Não dê resposta para aqueles que estão te afrontando. Siga aquilo que o Senhor te mandou seguir. Não revide, porque a batalha é do Senhor. Versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas. E os amados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia. E tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Gritai. Siga, e no momento certo você vai adorar o Senhor, pela vitória que o Senhor vai te dar, de acordo com as suas estratégias. É tempo, como a palavra do Senhor diz, é tempo de ficar calado. No momento certo você vai gritar. Na hora certa, as muralhas vão derrubar.
Mas precisamos seguir as estratégias do Senhor. Foi assim com Davi. O Senhor disse para ele: olha, faça dessa maneira, eu te dou todo o povo. E o Senhor deu a estratégia ali para Davi. E Davi também seguiu. Você tem seguido? Você tem sido um Josué? Ou tem sido um daqueles que ficaram no deserto? Só Josué e Caleb, daquela geração. Quem seremos nós? E submisso a Deus, a sua palavra. Quantas coisas nós não poderíamos já ter ganhado, mas muitas vezes nós só queremos ouvir a palavra do Senhor e obedecer não. Precisamos permanecer fiel a Deus durante toda a nossa vida. Não importa se tem peste ou o que está faltando. Precisamos ser fiel a Deus. Não é um momento de pensar em ir embora, porque lá no mundo não tem salvação. Salvação só em Jesus Cristo. Aquele que perseverar até o fim vai receber uma coroa. Então precisamos ser submissos ao Senhor, assim como Josué foi, que ouvia a palavra do Senhor e obedecia a sua voz. Assim como Josué seguiu as estratégias de batalha do Senhor e derrubou ali Jericó. Talvez ainda não tenha acontecido aquilo que nós queríamos, porque muitas vezes seguimos os nossos caminhos, as nossas vontades e não a do Senhor. Mas nós precisamos seguir o exemplo de Josué, permanecer firme até o fim de nossas vidas. Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deitai para fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Deite fora aquilo que está nos impedindo de ser submisso ao Senhor. Jogue fora toda a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Ser submisso a Ele. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi e sempre será um homem de Deus, que nos deu o exemplo, porque ele decidiu em ouvir a voz do Senhor e obedecer. Ele decidiu submeter às estratégias do Senhor, e ele foi fiel até o fim. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo:
Sou testemunha contra vós mesmo de que vos escolheste o Senhor para o servirem. E disseram: somos testemunhas. Feche seus olhos. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo, levante de suas mãos. O Senhor quer fazer como Josué, que você se vesse Deus, que Josué ouviu e obedeceu a sua voz, e que ele seguiu as suas estratégias de batalha, e ele foi vitorioso, e que Josué foi até o fim, não importando o que ia acontecer, mas ele disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Versículo 25. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs estatuto e direito em Siquém. Deus quer fazer um concerto hoje com você. Sabe por quê, meu amado? Deus concedeu sucesso aos israelitas ao obedecer o seu plano principal, não quando seguir os seus próprios desejos, mas a vitória aconteceu quando eles confiaram em Deus e não em seus poderio militar, dinheiro, vigor físico ou capacidade mental. A ação de Deus estabelecida segundo sua própria vontade trará o sucesso para nós. Então o Senhor quer de mim e de você submissão à palavra do Senhor. E nós precisamos obedecer, não só ouvir ao Senhor. Leia depois o livro de Josué. O quanto Deus abençoou Josué. E Deus quer te abençoar. Não depende de Deus, depende de nós. O Senhor está pronto, como assim fez com Josué. Mas o que tem impedido de você ser abençoado? Submeta a palavra do Senhor, não a mim, mas a palavra do Senhor. Porque se você e eu obedecermos ao Senhor, as bênçãos vão correr para as nossas vidas. 1 Samuel 15:22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que é que você está esperando, meu irmão, para obedecer ao Senhor? Não seja somente ouvinte, mas obedeça, porque Ele tem algo melhor para você.